Boa tarde, família! Como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, onde já de cara vamos trazer aqui para vocês a informação atualizada sobre o zagueiro Zé Ivaldo, que pode ser vendido para o futebol japonês. O jogador que perdeu espaço com a camisa do Santos tem o interesse do futebol asiático e o Cruzeiro não planeja colocar dificuldades para uma liberação do jogador. Antes da gente falar mais sobre isso, eu vou pedir a cada um de vocês aí de casa que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o seu apoio. Agora preste atenção. Sobre o zagueiro Zé Ivaldo, existe sim o interesse real do futebol japonês. E como ele vive um péssimo momento no Santos, há a possibilidade do jogador ser negociado. Isso que o Zé Ivaldo não está bem, tem tido falhas individuais, só que vale ressaltar que não tem nenhum zagueiro do Santos que vive um bom momento. Tirando o Gabriel Brazão, não tem um jogador defensivo do Santos que dá para falar que é titular absoluto do sistema defensivo. O zagueiro Zé Ivaldo não é diferente. E o Cruzeiro não planeja dificultar qualquer tipo de negociação. Mas o Cruzeiro também não vai fazer a liberação de forma gratuita do jogador. Ou seja, Cruzeiro quer receber pela transferência do Zé Ivaldo. Vamos aguardar e esperar. Caso a negociação avance, nem o Santos, nem o Cruzeiro deve segurar o Zé Ivaldo no futebol brasileiro. E olha só, família, o jornalista Samir Carvalho, que é um dos principais setoristas do Corinthians, trouxe a informação de que o Corinthians estaria arrependido de ter negociado o Fagner com o Cruzeiro. Além do Corinthians pagar 50% do salário do jogador, ainda tem que ver o Fagner brigando por titularidade aqui na Toca da Raposa. E o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians pretende ter o retorno do Fagner em 2026. Só que, segundo o próprio jornalista, o Fagner já está adaptado em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E a ideia do Fagner é jogar muita bola para que no ano que vem ele continue como lateral direito do Cruzeiro. Segundo até o próprio Samir Carvalho, o Cruzeiro teria interesse em continuar com o Fagner no ano que vem. Lembrando que o salário do Fagner não é barato, é um salário alto, mas está saindo barato demais para o Cruzeiro porque o Corinthians paga 50% dos teus vencimentos. Agora, Corinthians, arrependido de ter negociado com o Cruzeiro, pretende ter o jogador no ano que vem. E não só o jogador, o seu filho também, que é uma grande promessa das categorias de base, que veio para o Cruzeiro junto com o Fagner. E olha só, família, outra informação que temos aqui para divulgar para vocês é de que o Cruzeiro fez a liberação do volante Fernando Henrique. É a famosa eterna promessa. Sai do Grêmio como grande promessa, vem ao Cruzeiro não vinga, Cruzeiro empresta para várias equipes do futebol brasileiro, inclusive o jogador estava disputando o Campeonato Brasileiro Série B pelo CRB, teve passagem pela Portuguesa no Campeonato Paulista, Cruzeiro mesmo já fez vários empréstimos do Fernando Henrique e nunca vingou, por isso eu falo, a eterna promessa. E agora o Cruzeiro despachou o Fernando Henrique de vez. O jogador foi passado para uma equipe da Ucrânia, que eu não vou nem tentar citar o nome aqui para vocês, não vou nem tentar pronunciar aqui com vocês. Mas o volante que estava emprestado ao CRB vai ter ainda 30% dos teus direitos econômicos ligados ao Cruzeiro. E se caso acontecer do jogador começar a jogar muita bola lá na Europa, o Cruzeiro ainda vai ter 30% dos teus direitos econômicos em uma eventual futura venda. Ou seja, Fernando Henrique ainda tem a possibilidade de trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro. Na Série B, esperava muito desse jogador, mas nunca chegou a vingar com a nossa camisa. Agora, preste atenção, família. A galera ali da Rede 98 trouxe a informação de que o Cruzeiro contra o CRB deve utilizar equipe mista. Cruzeiro, preste atenção. Quem não tem condições físicas, tá certo. Não coloca para jogar. Foco no Campeonato Brasileiro do final de semana.
mas se o jogador estiver bem fisicamente, não poupa o atleta. O CRB é uma equipe perigosa, é uma equipe organizada, tem uma diretoria que paga em dia, organização por lá, é uma equipe fisicamente acima da média, então não esperem jogo fácil contra o CRB. Eles sabem jogar jogos assim. Na história recente do CRB, deu trabalho para grandes equipes do futebol brasileiro. Então, atenção total com a equipe de Alagoas. Não desmereçam o CRB. E com isso, o Cruzeiro deve mistar o seu time, mas mesmo assim, muitos jogadores titulares vão continuar na equipe principal. E olha só, família, tem outra situação que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é sobre os números dos jogadores que atuam na beirada de campo pelo Cruzeiro. Eu estou falando do Bolassi, do Wanderson, do Marquinhos e também do Lautaro Dias, que já chegou a fazer essa função aqui na Toca da Raposa. Eu sei que o Lautaro nunca viveu o auge dele com a camisa do Cruzeiro, mas quando ele jogou melhor, ele estava atuando pela beirada do campo e não centralizado. E quando você pega os números desses jogadores na atual temporada, ou melhor, os números desses jogadores neste campeonato brasileiro, fica até um pouco assustado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Wanderson não tem nenhum gol e nenhuma assistência neste campeonato brasileiro. Mesmo que ele tenha participações diretas em gols, ele ainda não conseguiu definir as jogadas como era esperado. O Marquinhos, nenhum gol e nenhuma assistência neste campeonato brasileiro ainda. O Lautaro, nenhum gol e nenhuma assistência. E o Bolassi, nenhum gol e tem uma assistência que foi naquele cabeceio que ele acerta o Eduardo no meio da área. Então o Cruzeiro confia nesses jogadores, a gente espera que eles consigam dar um retorno melhor, mas eu já vou até avisando, esqueçam o Bolassi de ponta esquerda. Era a época que o Bolassi jogava de ponta esquerda. O cara é alto, tem impulsão e é cabeceador. Se for para utilizar o Bolassi, tem que ser centralizado. O Lautaro Dias, esqueça o Lautaro Dias dentro da área. O cara não tem faro de gol, não sabe definir as jogadas. Joga o Lautaro Dias para a beirada do campo, porque lá ele sabe correr. O Wanderson, ele é um cara que ainda temos uma grande expectativa. Continua sendo titular do Cruzeiro, até porque na posição o grande concorrente do Wanderson é o Marquinhos, que ainda não conseguiu vingar. Eu ainda acredito que o Marquinhos e o Wanderson vão recuperar o teu melhor futebol, mas por enquanto isso não aconteceu. E por enquanto o Cruzeiro ainda não se reforçou no mercado em busca de um jogador para essa posição. O Cruzeiro segue no mercado e o foco do Cruzeiro neste momento é um atacante de beirada, é um atacante de lado que possa nos ajudar no restante desta temporada. Pergunto a vocês aí de casa, qual é o seu nível de satisfação com os jogadores de beirada do Cruzeiro? Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!